Olá, oitavo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 28. Vamos corrigir os exercícios da apostila 2 na página 43, 47 e 48. Então, aqui na 43 tinha uma atividade de material de apoio que era para vocês fazerem o climograma de Curitiba no ano de 2018. Eu tentei entrar no site que diz aqui embaixo como referência e ele não existe mais. Não existe ou não existe mais, não sei. Então eu não pude conferir para ver se estava certo. Então o que eu fiz? Como é que a gente começa para fazer um climograma? Você começa pegando os menores valores, tá? Então aqui eu peguei 15 e no de cima eu peguei 75. O 15 é o menor valor de temperatura e o 75 é o menor valor da precipitação, de pluviômetro, pluviosidade. Então, o que eu fiz? Eu peguei o menor valor e comecei a marcar do menor valor até o maior valor. E peguei a temperatura e comecei a marcar, fiz a escala de temperatura. Primeiro eu fiz as colunas de água, então 165 milímetros, aqui eu fiz a escala em milímetro, vai lá no 165, marquei os pontos, depois eu pintei as colunas, aí eu vim nas temperaturas, marquei pontos de temperatura nos valores indicados e depois fiz a linha, tá? Na página 47, a gente tinha esses exercícios aqui. Primeiro tinha uma pesquisa para fazer, quais eram as alterações climáticas que a gente, as ações, né, para minimizar as alterações climáticas na nossa região. Então é baseado naquele projeto que a professora ia fazer na escola com vocês, dos 17 ODS da ONU. Então tudo que a ONU diz lá nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem que aplicar até 2030. Foi o que foi discutido na última conferência de climatologia. Então, separar o lixo, não jogar gordura, não fazer queimada, não fazer desmatamento, preservar a água, diminuir o consumo de energia, de luz, né? Essas pequenas ações, se todo mundo fizer na sua casa, a rua melhora. Se todas as ruas fizerem, o bairro melhora. Se todos os bairros fizerem, a cidade fica melhor. É assim que funciona a administração pública. É assim, esses são os projetos que devem ser cobrados dos vereadores, ainda mais agora que é ano de eleição. Primeiro exercício é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vestibular. Ele pergunta que o clima é influenciado pelos movimentos de massas de ar do planeta e daí o que pode dizer que está certo. Então, nas outras, né, o valor da pressão é mesmo, não é o mesmo. Aumentando a umidade sobre as correntes marítimas provoca chuva, não é verdade, é o contrário, né? A corrente marítima, a chuva, para ser intensa no continente, tem que ser correntes de ar no continente, não no marítima. Quanto mais alta a latitude, mais quente, não, porque a gente está falando de latitude, e latitude é a distância da linha do Equador, então quanto maior a latitude, mais angulado está o raio do sol, menor a temperatura. Como é feita a previsão do tempo, com um conjunto de equipamentos mais um supercomputador. Quais as características do tempo atmosférico agora? Eu tenho termômetro e eu tenho pluviômetro em casa, né? A casa de biólogo é uma loucura. Então, eu sei que a temperatura agora, nesse exato momento, é de 25 graus, com 85% de umidade, querendo chover, vírgula, acabou de cair a água, porque a umidade relativa do ar está muito alta. Entre os itens aqui embaixo, quais deles são elementos para determinar a previsão do tempo? Então, a temperatura, a pressão e a umidade, certo? A última página da nossa apostila, isso significa que teremos prova, já na próxima semana entrarei o Dia das Crianças lançando prova. Defina clima e tempo, então o clima é momentâneo, é a previsão instantânea, e o clima ele é endêmico, são as características de uma região.
Relacione os fatores climáticos com as frases, né? Então, corrente, latitude, massa, maritimidade e altitude. Corrente marítima são as massas de água que se deslocam. Latitude é a distância em graus de qualquer ponto para a linha do Equador. Massa de ar é a subida e descida do ar atmosférico. A influência de maré e de oceano é a maritimidade. E a distância vertical é a altitude. No 3, era para dizer como a temperatura acontece na região alta e de baixa latitude. Então, é aquilo que a professora já fez na página anterior, a temperatura cai e a latitude aumenta. Respondendo à questão 4, sobre previsão do tempo, o que os meteorologistas fazem? Então, fazem a previsão meteorológica. Cite 3 situações para aplicar a previsão do tempo. Então, quando que você olha a previsão do tempo? Quando você vai sair de barco, quando você vai pegar um avião, quando você vai mergulhar, quando você vai pular de parapente, quando te interessa saber, quando você vai nadar de rio, né? Porque pode ter uma torrencial e mudar o nível do rio, então você tem que saber. Os instrumentos: pluviosidade, o pluviômetro, temperatura, o termômetro, umidade, o higrômetro, pressão, o barômetro e evaporação, o evaporímetro. Vestibular da Unicamp de São Paulo, falando sobre a evapotranspiração, que é a fonte da umidade do ar, e quais os fatores que determinam a evaporação nas regiões equatoriais. O fator mais determinante é o número de seres vivos naquele lugar. Então, na linha do Equador, nós temos muitas florestas. Na letra B, os processos que compõem, compõe a evapotranspiração? A respiração dos seres, o suor dos seres e a fotossíntese das plantas. Aqui era para você escrever quente, frio, alto e baixa em relação aos desenhos. Então, de dia, no oceano o ar está frio e a pressão é baixa. E no continente a temperatura é alta e a pressão é alta. À noite, no mar, a temperatura aumenta e a pressão aumenta. E no continente, à noite, por isso que à noite a brisa sopra do continente e de dia sopra do mar. O climograma de São Paulo era para você fazer a leitura de um infográfico, indicar os dias, os meses com maior temperatura e os mais chuvosos, então é janeiro, fevereiro e março. E em junho, julho e agosto é baixa chuva e temperatura amena. Certo? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.